Então, galera, vamos agora para a terceira fase desse processo de formação do território brasileiro. Gente, eu separei aqui para vocês, né, os séculos de exploração, para você lembrar, fica muito mais simples para o aluno a partir do momento que ele entende como é que aconteceram os ciclos econômicos brasileiros. Então você vai lembrar que o Brasil ele tem basicamente 5 séculos aí de existência, não é isso? Sendo marcado aí o seu início a partir de 1530, né, onde nós vamos ter uma efetiva ocupação desse território. Então nós começamos a falar aqui a partir do século XVI, quando nós temos o auge do açúcar, né? Acabamos de falar que o Nordeste ele vai ter condições favoráveis para o plantio da cana. E a partir daqui nós vamos ter uma alta produção de açúcar, do melaço, etc e tal. Os holandeses, galera, eles vão roubar essa técnica e aplicar nas Antilhas, estabelecendo uma forte concorrência que a coroa portuguesa não consegue bancar ao decorrer, ao desenrolar do século XVII, quando nós vamos viver o declínio do ciclo da açúcar, né? Do açúcar, desculpa. É muito importante você lembrar que o século XVIII ele vai ser marcado pelo fenômeno da gravidade econômica, onde as atividades elas vão deixar de ter uma forte importância. No Nordeste passa a ter no Sudeste brasileiro, no ciclo da mineração. Um destaque aí que você precisa dar ao estado de Minas Gerais, né? Então, a partir daqui nós precisamos o quê? Modificar, transferir a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Nós estamos aqui falando da segunda metade do século XVIII. No século XIX, né, já conhecendo as condições favoráveis do Sudeste brasileiro, é a partir daí que nós vamos ter o iniciozinho, né, e o auge do nosso ciclo do café, o ciclo cafeeiro brasileiro, onde São Paulo, né, vivencia aí esse fenômeno, esse processozinho de forma mais efetiva, de forma mais latente. E no século XX aqui nós vamos ter a crise da Bolsa de Nova York, né? Precisamente aí em 1929, onde nós vamos ter o início do declínio do café. É muito importante você lembrar da figura aqui do Vargas, né, que transfere essa lógica brasileira de agrário rural para urbano industrial, ou seja, ele vai dar um novo foco para a proposta brasileira. E aí o Brasil ele sai, né, dessa ideia do setor primário, da agricultura e do extrativismo. Para ficar ainda mais fácil, galera, o que eu trouxe para você aqui? A lógicazinha, né, das atribuições dos estados. Então você tem aqui duas propostas, os estados do interior, que vão ter como principal função a ideia de garantir a ocupação. Ou seja, na frase dos militares, né, eles vão usar a ideia de integrar para não entregar, ou seja, nós precisamos ocupar o território brasileiro para que nações vizinhas não possam ter chance de invadir esse território. Então, na verdade, esses estados, né, do interior, eles vão ter essa função. E como característica, como é que isso pode cair na prova? A ideia de uma baixa densidade populacional, ou seja, essas áreas não tiveram, né, uma época de forte investimento, então a população não foi atraída para essas localidades. Você pode marcar baixa densidade populacional ou até mesmo vazios demográficos. Em contrapartida, se ele falar lá para você sobre as atribuições dos estados litorâneos, aí você lembra, né, em primeiro lugar, a forte característica dos centros administrativos, ou seja, o processo de administração ele esteve voltado para a área litorânea, né? Pelo menos até a segunda metade do século XX, quando nós vamos ter a formação, a criação de Brasília. Agora, você lembra aqui da concentração monopolista, né? Essa ideia de estabelecer uma força, uma ideia de centralidade nas áreas litorâneas. E aí você pode marcar como característica essa ideia de uma alta densidade populacional. A gente lembra que a população brasileira ela está basicamente distribuída pelo litoral brasileiro, ou seja,
É verdadeiramente nessa área que você encontra, né, até hoje, cerca de 80% da população, onde nós temos Sudeste, Nordeste e o Sul. Então, a população ela tende a estar basicamente nessas regiões. Show de bola?